Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na nossa classe bíblica Conhecer, para mais uma aula, para mais um estudo da Bíblia. Nós temos aí feito uma viagem e já por alguns dias, já por alguns meses, na verdade, a gente está com essa viagem e hoje nós iremos falar de um tema muito importante, que é o tema do santuário. Deus pede para que seja feito um santuário no tempo do povo de Israel, e a gente vai entender um pouco o simbolismo todo que tem esse santuário, o que é que ele representava, o que é que ele apontava, e será que ele ainda está válido? As ordenanças religiosas daquela época ainda são válidas nos nossos dias? Nós vamos estudar isso na nossa aula de hoje, aqui na nossa classe de estudo bíblico, classe Conhecer. Mas como é de praxe, como é de costume, antes da gente iniciar, antes da gente ir para a palavra de Deus, nós vamos preparar nosso espírito através de um louvor, através de uma música, e a Bianca vai cantar nesse momento. Enquanto ela canta, a gente vamos nos conectando com Deus para que nós possamos então abrir sua palavra logo depois. Vamos cantar juntos? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, na Tua presença, diante de Ti, te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados, que o Senhor nos ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pedir licença para tirar a máscara aqui para vocês, para que a gente possa, vocês possam me compreender um pouco melhor. Então, vamos juntos para o nosso tema de hoje. Vamos aí entender um pouco sobre o santuário e sobre o juízo final. Algumas coisas que eu vou falar hoje aqui, que a gente vai ver hoje aqui no estudo, vocês vão perceber que a gente já falou em outros momentos. É aquela questão que a gente viu no nosso primeiro estudo, sobre um quebra-cabeça que a gente está montando, né? Então a gente está montando e você vai ver que algumas peças, elas vão se encaixar com outras peças que a gente já trabalhou aqui. E esse é um tema que a gente, ele vem agora justamente porque é necessário a gente entender algumas coisas antes, e a gente já passou por esses estudos, e agora nós temos um pano de fundo, nós temos agora um conteúdo formado para que nós possamos compreender, à luz da Bíblia, o significado do santuário, e a gente vai adiante aqui na nossa classe bíblica conhecer, entender um pouco mais sobre o santuário terrestre. Vocês estão vendo aqui essa imagem ela é ilustrativa, e ela mostra uma tenda, né? Uma tenda grande, que seria o santuário, armado no meio de tendas pequenas, né? Isso aconteceu quando? Isso acontece quando o povo de Israel, né, os hebreus, Deus tira eles do Egito. Quando tira eles do Egito, eles passam ali, Deus abre o Mar Vermelho, e eles passam cerca de 40 anos rodando ali pelo deserto. Durante esses 40 anos pelos desertos, eles são como povos nômades, né? Então eles não tinham casas, eles viviam em tendas. Então essas tendas que estão ao redor aqui são as tendas das tribos de Israel. Então cada tribo, ou seja, cada família, grupo de família, né? Porque as tribos de Israel era representada por um dos filhos de Jacó. Então as 12 tribos, ou seja, esses 12 grupos de famílias e seus descendentes, eles habitavam, armavam suas tendas em algum lugar, e no meio deles então ficava o santuário, que simbolizava a presença constante de Deus no meio deles. Esse era o símbolo principal do santuário. Então nós vamos agora analisar o seguinte: livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 8. A pergunta é a seguinte: que pedido especial fez Deus a Moisés? Qual foi um pedido especial que Deus fez para Moisés? Vamos ler juntos lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Aguardar o pastor William chegar aqui, que vai estar comentando conosco, e vai ler aqui para a gente o livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, verso 8. Diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Certo, então o pedido de Deus foi esse, né? Me faça um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Por isso que eu falei para vocês que a tenda ficava justamente no meio das tribos de Israel, né? Ficava justamente no meio do povo, que era um símbolo, uma representação de que Deus estava no meio deles, e a presença de Deus era constante. Durante Deus estar no deserto, né, ele guiava o povo, e ele guiava o povo com uma chama de fogo à noite, se eles se movimentassem à noite, e ele guiava o povo com uma nuvem durante o dia, né, e assim ele mostrava o caminho que o povo devia andar. Algumas vezes essa nuvem, essa chama de fogo era vista em cima do santuário, mostrando que a presença de Deus estava ali naquele momento. Então, como era o santuário? E pastor William, você pode explicar para a gente um pouquinho, né? Porque o santuário, ele era essa tenda aí, mas ele tinha alguns compartimentos, em cada compartimento tinha alguns utensílios, e cada utensílio desse, cada compartimento desse tem um significado, né? Nós temos aí como se fosse uma residência, uma casa, né? E era a casa de Deus. A parte de fora, que nós podemos chamar de pátio,
E nesse pátio nós tínhamos 3 utensílios. Um deles era o pátio, que era considerado a parte de fora, toda a parte externa. Temos também a pia e o altar de sacrifício, ambos com uma utilidade que nós vamos ver daqui a pouco, mas essa era a parte externa. O primeiro compartimento que nós adentramos para o santuário, nós temos outros 3 utensílios: candelabro, altar de incenso e também a mesa com os pães asmos, né? Que é o número 7 ali, 5, 6 e 7. O último compartimento, que era chamado e conhecido como Santíssimo, só existia um utensílio apenas, que era a Arca da Aliança. Então, esses eram os utensílios divididos e espalhados, cada um dentro do seu respectivo lugar, e cada um deles com um objetivo específico, como por exemplo... Para ficar fácil de entender, né, a parte externa, né, você tem a parte externa e aí você entrava no pátio. O pátio não era uma parte coberta, né, era uma parte... Era a parte, literalmente, era a varanda, né, Isso. A parte de fora da Ficava casa. ao ar livre, né? Isso, E ao ar nessa livre. parte você tinha aí a pia, você tinha aí o altar de sacrifício, e quando você entrava na tenda, a tenda é uma só, e nela você tem 2 compartimentos. Você tem a parte que chama de santo e a parte que chama de santíssimo. E para dividir lá dentro, você tem um véu, né? Você tem uma cortina, né? E essa cortina, você não conseguia ver, enxergar o que estava lá dentro da parte santíssima, né? Dessa parte que ficava lá, a Arca da Aliança. E essa era a parte mais restrita do santuário, né? Só para a gente entender, as pessoas, né, quando chegavam lá para fazer os seus rituais religiosos, elas podiam entrar e acompanhar os sacerdotes, que eram quem tomava conta e organizava e administrava o santuário. Eles podiam entrar e ficar aqui no pátio, mas há pessoas, por exemplo, nós, pessoas comuns, se você não fosse um sacerdote, você só poderia entrar no pátio para acompanhar o ritual de sacrifício que acontecia ali. Os sacerdotes, eles entravam aqui na parte santa, mas nenhum deles podia adentrar na parte santíssima. Na parte santíssima, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, e a gente vai já entender isso aí. Mas antes a gente vai agora entender, né, pastor William, que tem um significado, um simbolismo por trás de cada utensílio desse aí, né? Para muitas denominações, isso daqui não tem significado nenhum. É praticamente uma igreja que Deus pediu que fosse construída e que ficou no passado e passou. E já se foi, Antigo Testamento. Para nós que estudamos a Bíblia, nós entendemos que cada utensílio tem o seu simbolismo, como por exemplo, nós temos na parte externa o altar do holocausto, e esse altar do holocausto, onde os animais eram oferecidos pelo pecado, o pecado do pecador, onde eu poderia oferecer um animal pelos meus pecados, esse animal que ali era sacrificado, ele simbolizava o cordeiro, que viria no futuro, que era Jesus. Então tinha esse significado. A pia e a água que sempre estava nessa pia para ser utilizada simbolizava a purificação do pecado e também o novo nascimento. Segura aí um instante. Olha como é interessante. Eu falei para vocês que a Bíblia, ela é um conjunto só. Você não tem como separar. Antigo e Novo Testamento estão juntos. O Novo Testamento, ele tem que ser compreendido e entendido à luz do Antigo Testamento. E quando Jesus fala, por exemplo, eu sou o Cordeiro de Deus, e quando você vê os discípulos, você vê João Batista falando isso, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando o quê? Ele está falando do santuário. Ele está falando, olha, o Cordeiro que é sacrificado, esse é o Cordeiro de Deus. Ou seja, todo aquele sacrifício do Cordeiro apontava para alguém, apontava para Jesus. E depois, aqui a pia era um símbolo também, né? E você vê, na pia tem o quê? Tinha água, né? Exato. E a água, ela purifica. E você vê Jesus falando, eu sou a água da vida. Exatamente. Né? Então, Jesus, ele vai falando, se remetendo aos utensílios do santuário, mostrando, olha, eu sou o santuário. É basicamente isso. E não é à toa por que Jesus faz essa alusão ao santuário? Porque era uma prática ainda que acontecia. Então, quando ele diz, olha, eu sou o Cordeiro, então não tem mais necessidade do Cordeiro. Eu sou a água da vida. E isso, de certo modo, era entendido como blasfêmia contra os judeus, né? Poxa, o ritual está aqui, o santuário está válido, ainda estava acontecendo, e Jesus estava dizendo, eu sou o Cordeiro, eu sou a água, eu sou a pia, eu sou... E aí, eu sou os utensílios, né? Eu sou os utensílios do santuário.
Quando nós saímos do pátio e vamos aí para o lugar santo, nós adentramos outros 3 utensílios. Um deles, que é a mesa dos pães asmos, que é o número 7, simboliza, como Jesus também é a água da vida. Jesus também disse: olha, eu sou o pão da vida. Então, os pães que ali ficavam simbolizavam também, como diz lá em João 6,51, o pão vivo encarnado, que era Cristo Jesus. Depois nós temos o candelabro, que representava nada mais nada menos do que o próprio Cristo, que também disse: eu sou a luz do mundo. E esse candelabro ficava as 7 velas que ali ficavam, né, os 7 espaços que ali ficavam, acesos durante todo o tempo, simbolizavam. Cristo disse: olha, eu sou a luz, mas sou a luz do mundo. E o óleo que ali ficava sustentando essa chama simbolizava e simboliza também o Espírito Santo, como está escrito em João 9,5 e Apocalipse 4, verso 5, certo? E a alusão também ao número 7, né? Na Bíblia nós vemos aí várias vezes, através dos profetas, o número 7 sendo utilizado. 7 cartas às igrejas, o 7º dia, e por aí vai mais os uma 7 alusão. Candeeiros, né? Exatamente. As 7 lâmpadas. Temos também o altar de incenso, que é o número 6, que simbolizava as orações do povo, né, que subiam ao céu como um aroma suave, um incenso, e no contexto do santuário simbolizava a oração do pecador pela remissão do seu pecado. Então, basicamente uma função também de remissão do perdão dos pecados. Quando nós saímos do lugar santo para o Santíssimo, aí nós vamos para o último utensílio, que é a Arca da Aliança. Essa é a mesma Arca da Aliança que nós acompanhamos ao longo da Bíblia, que o povo sempre levava, por onde eles fossem, a arca os acompanhava. Só que o interessante, a Arca da Aliança, nesse contexto do santuário, simbolizava a presença de Deus. Por isso que naquele local, somente uma única pessoa poderia entrar, que era o sumo sacerdote. E se por acaso ele adentrasse esse compartimento e morresse, ou não saísse mais, morresse pela glória de Deus, ele tinha uma corda que era amarrada à sua vestimenta, aonde nem mesmo se ele morresse as pessoas poderiam entrar para tirá-lo. Eles tinham que puxar para que ele então pudesse sair. E tinha sempre tipo como se fossem uns sininhos, né, amarrado na roupa. Sim. Que é para ver se ele estivesse se movimentando, estaria balançando, ia estar fazendo barulho. Exatamente. Lá, sininhos na roupa dele. E dentro da Arca da Aliança, aí nós temos alguns utensílios. Por incrível que pareça, os utensílios alguns deles vocês já estudaram, e vocês vão ver a importância do que Deus queria dizer com o significado do santuário. Todo o significado. Que era o que? Nós tínhamos dentro da Arca da Aliança o maná. O maná, o que era o maná? O que é o maná? Foi o alimento que Deus derramou sobre o seu povo ao longo do deserto. E esse maná caía do céu durante toda a semana. Sexta-feira Deus mandava a porção dobrada para que no sábado eles também pudessem se alimentar. Dentro da Arca da Aliança também existia o bordão de Arão, que foi também o utensílio que acompanhou o povo ao longo do deserto, e Deus operou vários milagres através do bordão de Arão. E, por incrível que pareça, também existia 2 tábuas, as tábuas dos 10 mandamentos, que ali estavam. Num dos lugares, eu creio que é o lugar mais importante do santuário, que é o lugar santíssimo. Certo. Tem um significado interessante, que alguns teólogos que estudam a questão do santuário verificaram que existe um simbolismo nas 3 partes, nesses 3 compartimentos: pátio, santo e santíssimo, né? A parte do pátio era conhecida como caminho, o caminho. A parte do santo era conhecido como a parte da verdade. E lá dentro da parte santíssima era considerado que estava a vida, pois lá estava a presença de Deus. E o que é que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, eu sou o ritual religioso que vocês fazem. Todo esse ritual religioso que vocês fazem está apontando para alguém, e é para mim. Eu sou o sacrifício, eu sou a pia, eu sou a água, eu sou o candelabro, eu sou os pães, eu sou o sumo sacerdote, eu sou o sacerdote, eu sou o próprio Deus que habita entre vocês. Eu sou para quem vocês estão fazendo tudo isso aí, para quem esse ritual aponta para alguém, esse ritual aponta para mim. Nós temos um videozinho aqui agora que vai
explicar de uma maneira interessante as dimensões e o conteúdo que fica dentro do santuário celestial. A gente vai entender um pouco aqui, para ficar bem claro, o tamanho e as medidas do santuário. Vou tentar me afastar aqui um pouco. Ele é um vídeo interativo, uma animação? Isso, aqui nós estamos vendo, né? Só vai um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás, para Renato poder enxergar. Basicamente uma animação com as medidas laterais. 50 metros de comprimento, né? Por 25 metros de largura. É isso? 2,5 de altura. 2,5 de altura. Né? Era a parte externa, né? O muro que circulava ali o santuário. E o interessante é que nós vamos ver algumas características aí que aparentemente parece algo desnecessário. Só que quando Deus passa então um modelo ao povo, ele é muito específico, desde o tecido, desde o tipo da madeira, desde o tipo do móvel. Ele praticamente dá todos os detalhes do que deveria ser utilizado e como deveria ser utilizado, né? Né? E aqui você tem o compartimento interno, né? Que é onde ficava a parte santo e o santíssimo. E dentro desse compartimento aí você tem aqui a parte externa, o pátio. Estamos vendo aqui o altar, né? O altar de sacrifício, a pia. Agora estamos dentro da tenda. Dentro da tenda. E aí onde começam as camadas, né? De tecidos. Isso. Interessante que essa tenda aqui, essa cortina, esse pano, né? Que ele tinha que ser substituído também, né? Uma vez ao ano, no dia em que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, todo esse material era substituído, porque o sangue do cordeiro que era morto era aspergido nas cortinas, né? Então o pano ficava fedendo, né? Imagina, aquele sangue acumulado ali o ano inteiro. Então ele era trocado de ano em ano. E aí você tem primeiro a parte compartimento interna, com 10 metros e o segundo, que é o Santíssimo, aproximadamente com 5 metros. certo. Tem as medidas também da aí, arca, né? a parte de cada móvel, né? Uhum. E aqui temos um pouco do ritual que era feito, né? Isso aí é o sacerdote entrando ali no lugar santo para fazer ali o ritual. Aqui também o tamanho do candelabro, de 1,5 m, né, de altura. A Arca da Aliança novamente. E eles diziam que a Bíblia diz, né, que no meio dos dois anjos aonde Deus se manifestava, onde existia a Shekinah, né? A Shekinah, a presença de Deus. Uhum. Aí nós vemos a tábua dos 10 mandamentos, que ficava lá dentro. Bordão de Arão e o maná. E aqui nós temos aí o ritual do sacrifício, né? O pecador, né? Ou seja, as pessoas ali das tribos de Israel iam até lá e oferecia esse cordeiro em prol do perdão dos seus pecados. Então o sacerdote recebia esse cordeirinho, esse animal, que deveria ter algumas características. Deveria ser um animal perfeito, sem nenhum tipo de doença, sem nenhum tipo de mancha. Tinha que ser perfeito, exatamente. Então ele recebia. E aí é para nós termos a noção também da dimensão, né? Em comparação com as dimensões, os tamanhos das coisas, né? Dos utensílios. E aqui você tem o sacrifício do cordeiro, né? Que era imolado, e o sangue dele era recuperado, né? E depois eles colocavam ali a carne a gordura, né? A gordura, né? Tá no fogo, mas o sangue ele era colocado nesse recipiente, que o sacerdote tinha que fazer uma série de processos nele, inclusive aspergir o sangue na tenda, né? Levar lá para a parte santa. Por quê? O sangue era o sangue que representava a remissão de fato do pecado do pecador, né? Então, o que é que o sangue apontava? Apontava o sangue de Jesus, que um dia seria jorrado na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus
foi o preço que pagou a culpa do pecado por todos nós, né? Então todo esse sistema simbólico, ele apontava para alguém e ele apontava para Jesus. Mas vamos seguir adiante aqui então. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Todo o ano, durante um ano inteiro, o funcionamento do santuário era ininterrupto. E acontecia a cerimônia, o sacerdote recebia os sacrifícios do povo, e 2 vezes ao dia, tinha o sacrifício da tarde, o sacrifício da manhã. Era feito esse processo do sacerdote entrar lá na tenda e tal, e pedir perdão pelo pecado do povo. Só que uma vez ao ano tinha um dia que era excepcional, que era no dia que o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, ia entrar na parte santíssima. E a gente vai ler isso aqui agora no livro de Levítico, capítulo 23, versos 27 a 31. Livro de Levítico, capítulo 23, versos 27 a 31. Nós vamos ver qual era então a festa que dava fim a esse ciclo anual das cerimônias religiosas que aconteceu dentro do santuário. Levítico, capítulo 23, verso 27 até o verso 31. Diz assim: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fazer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, muito bem. Então, durante o ano inteiro, os sacerdotes entravam na parte santa e faziam o sacrifício para as pessoas que iam até o santuário. Mas, uma vez ao ano, que era conhecido como Yom Kippur, né, que seria o dia da expiação, então era o dia que o sumo sacerdote ia entrar lá no Santíssimo. Só que o sumo sacerdote ele ia entrar lá para ele pedir perdão por todos os pecados que estão acumulados durante o ano inteiro que foi feito no santuário. Então ele entrava na parte santíssima. Era um dia de santa convocação. O chamado era para que toda a população de Israel ficasse em jejum e oração. Havia silêncio. Todo mundo tinha que ficar em um espírito de oração e clamando a Deus para que Deus pudesse perdoar, aceitar o perdão do povo. E o sumo sacerdote, ele entrava lá para fazer o quê? Para interceder. Ele era aquela pessoa que ia interceder pelo povo. Então ele levava ali, né, esse pedido de perdão a Deus. Como o pastor William falou, né, então caso acontecesse de que não se ouvisse mais o sumo sacerdote, é porque talvez Deus não teria aceito o perdão do povo e o sumo sacerdote teria sido fulminado ali mesmo. Mas isso nunca aconteceu, né? Deus sempre perdoou. Então a presença de Deus aparecia lá e acontecia então o ritual de perdão. Depois que era feito, depois que o sumo sacerdote saía de lá, era uma celebração, acontecia uma festa, né? Música e tal, festa, celebração, porque Deus tinha perdoado o povo. Então acontecia uma festa muito grande. Deus tinha perdoado o povo. Alguns utensílios eram trocados e então se iniciava um ritual de mais um ano. Então basicamente era isso que acontecia. E alguns detalhes, como por exemplo, esta data era um sábado. Uhum. Esse dia da limpeza, do perdão de Deus era ao sábado. Não é à toa que o verso 32 do mesmo capítulo 23 diz, né? Sábado de descanso solene vos será. Uhum. Então Deus, com o objetivo de mostrar que o sábado seria também um dia de perdão, mas um dia de recomeço, de renovação. Outro detalhe é que todos esses móveis que nós vimos aí, eles precisavam e se deslocavam ao longo do caminho, do trajeto. Então não foi algo montado que ali ficou e permaneceu, mas ao tempo que o povo se dirigia e caminhava, tudo isso era desmontado e montado, desmontado e acompanhava o povo.
até que chegou um tempo em que foi feito o templo, né? Exatamente. Que ali na época de Davi e Salomão é feito o templo, então todos esses utensílios que estavam aí, que ficavam em uma tenda, agora foram transferidos para o templo, né? Que também tinha as mesmas dimensões parecidas e os mesmos utensílios. Então, adiante agora, que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, certo? Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, vamos ver que existe um momento no tempo em que ficou marcado o fim de todos esses rituais religiosos do santuário. E que momento foi esse? Mateus 27, versos 50 e o 51. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 50 e o 51. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, se entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Olha o que acontece, uma forma muito simbólica aconteceu no momento que Jesus morreu. Quando Cristo Jesus morre, que ele diz está consumado, ou seja, essa palavra eu já falei aqui para vocês, está consumado é a palavra no grego tetelestai, que significa pago, quitado. Então quando Jesus morre, ele diz está pago, está quitado, ou seja, a dívida dos seres humanos está paga. Ao mesmo tempo, de uma maneira sobrenatural, a cortina que separava a parte santa do Santíssimo no santuário terrestre é rasgada de uma forma sobrenatural. E as pessoas ali ficam perplexas, um senso de meio que blasfêmia acontecendo naquela hora, que eles pensam, porque ninguém podia ver, a não ser o sumo sacerdote. E agora está visível para todo mundo, porque a cortina rasgou. Que simbolismo isso? Qual era o simbolismo que isso tinha? O simbolismo era o seguinte: tudo aquilo ali apontava para Jesus, apontava para o sacrifício de Jesus. Aqui, o simbólico foi substituído agora pelo real. O que apontava agora, todo aquele ritual religioso foi cumprido em Jesus. Então a gente não precisa mais do símbolo, porque nós temos o real agora. Então o verdadeiro cordeiro já foi morto. É por isso que hoje a gente não precisa pegar um cordeirinho e vir sacrificar aqui na igreja, em um templo diferente. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro já foi morto. Então esse é o símbolo. E outro detalhe que é muito importante é esta comparação com o que nós fazemos, né? Aqui o santuário era a morada de Deus, era onde ele aparecia, onde ele se mostrava para o povo. Hoje, muitos pensam assim, não, então se lá era a casa de Deus, hoje a igreja é o santuário, essa comparação. Só que com a vinda de Jesus, o véu se rasgando de cima a baixo, não se existe mais um santuário na terra. Basicamente, Jesus confirma isso. O que nós temos hoje? Onde eu e você estamos hoje? Não é que Deus não está presente, Ele está. Mas, se formos comparar, hoje, teoricamente, a igreja ela é muito mais parecida com uma sinagoga, que era o lugar onde se abria as escrituras para se estudar, para se entender. Mas nós não podemos fazer essa comparação de que hoje, esse espaço, ou qualquer outra denominação, é o santuário, porque não é. Porque nós vamos ver daqui para frente o que aconteceu com o santuário. E outro detalhe é, por que eu preciso aprender isso? Muitos já me questionaram, mas qual é a intenção? Porque é algo muito específico, ficou no passado, teoricamente aqui já se realizou, não tem mais necessidade, só que você vai entender qual era o propósito de Deus do passado, no presente e no futuro para cada um de nós. É interessante a gente entender que Deus pediu para que Moisés fizesse um santuário de acordo com o modelo que está no céu. Essa palavra significa que existe um santuário, como existia aqui na terra, existe um santuário em vigor lá no céu, lá na habitação de Deus, no trono de Deus, existe um santuário. Nós vamos entender se esse santuário é mais ou menos parecido com o santuário que está aqui na terra, já que Moisés recebeu o modelo do céu para ser replicado aqui na terra. A gente vai dar análise aqui na frente agora.
quais evidências bíblicas de que existe um santuário no céu? Nós vamos abrir agora o livro de Êxodo 25, verso 40. Eu não sei se a gente já leu esse texto. Deixa eu ver aqui. Não, foi 25, verso 8. 25, verso 40. E depois o livro de Apocalipse, nós temos 2 textos lá em Apocalipse. Mas primeiro vamos ler Êxodo 25, verso 40. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 25, verso 40. Quais evidências bíblicas de um santuário no céu? Êxodo 25, 40 diz assim: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Quando Moisés foi ao Monte Sinai, Deus disse assim: você vai fazer um santuário na terra. Mas que santuário vai ser esse? Que eu quero habitar no meio de vocês. Esse santuário tem que ter algumas medidas e algumas coisas. Eu vou te mostrar um modelo. O modelo é o santuário que está no céu, que está na habitação de Deus. Assim como ele é, você vai fazer aqui na terra. Então existe um santuário no céu. Para a gente entender, Apocalipse capítulo 4, verso 5 e Apocalipse 11, 19, o último livro da Bíblia, no finalzinho, você vai encontrar, então, aqui algumas afirmações a mais de que existe de fato um santuário no céu. Apocalipse 4, verso 5 e depois o capítulo 11 de Apocalipse, verso 9. Primeiro vamos ler juntos aí Apocalipse capítulo 4, verso 5. Diz assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Interessante, né? Que esse... Terminou? Terminou. Então, interessante que no trono de Deus, que é onde está o santuário, né, você tem ali os 7 Espíritos, que são 7 tochas de fogo, algo semelhante com o terrestre, né? Que tinha os 7 candelabros, que representava isso aí, né? Então, de fato, era uma sombra do que existia lá no céu. E confirmando essa ideia, é Apocalipse 11, 19, que é literalmente, se existe alguma dúvida, né, confirma-se. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Pronto, tá aí, né? Existe um santuário no céu, e você vê que tem a arca da aliança, inclusive, lá também no céu. E não é à toa que nós vimos aqui que o que existia-se dentro da arca da aliança, exemplificado aqui, o bordão de Arão, o maná e as tábuas dos 10 mandamentos, de todos os utensílios, o único que se encontra no santuário celestial é a arca da aliança, com o simbolismo, com os mesmos utensílios e com a mesma validade. Então eu penso, por exemplo, né, se não fosse necessário guardarmos os mandamentos de Deus, ele poderia ter pego qualquer outro utensílio, mas Deus colocou e permaneceu e permanece com a arca da aliança, e é relembrado aqui e mostrado a João a importância de que a arca ainda está lá e ainda tem a sua validade. É importante guardar esse detalhe de que na arca da aliança, que é onde está o trono de Deus, né? Onde Deus se assenta no seu trono, é lá onde está as tábuas dos 10 mandamentos, né? Não as tábuas que foram escritas aqui, essas são simplesmente um modelo, né? Mas sim as originais, é onde está lá a constituição do universo que Deus escreve, né? Então, para onde Jesus foi após a sua ascensão ao céu? Tá? Jesus morreu, ressuscitou, e depois de 40 dias ele volta para o céu, e ele está lá até hoje. O que é que Jesus está fazendo? Vamos responder isso aqui com alguns textos. Primeiro nós vamos para o livro de Hebreus, no Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2, e depois 9, 24. Primeiro vamos para Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Livro de Hebreus, capítulo 8, verso 1 e o verso 2. Hebreus 8, verso 1 e 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus,
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui está mais claro ainda, né? Então, no verdadeiro tabernáculo, ou seja, no verdadeiro santuário, agora Jesus assume o papel de quem? Do sumo sacerdote. O que é que o sumo sacerdote fazia? Ele pedia, né? Perdão, ele intercedia pelo povo. Então Jesus assume o papel de intercessor. O sumo sacerdote da terra, ele simbolizava que um dia haveria um intercessor. Então esse intercessor agora é Jesus e ele está trabalhando no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, né? Então, para ficar mais claro, capítulo 9, verso 24 de Hebreus, capítulo 9, verso 24, do mesmo livro de Hebreus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Que o texto fica mais claro ainda, né? Olha, Jesus não entrou num santuário feito por mãos humanas, que é a figura do verdadeiro, mas ele não entrou, ele entrou no verdadeiro, né? No verdadeiro santuário, e ele está trabalhando no santuário hoje, nesse exato momento, como nosso sumo sacerdote. Para entender um pouco mais, vamos agora novamente para o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e o verso 13, lá no finalzinho da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e o verso 13. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Verso 13, entendeu? Então, você vê que o candeeiro ficava na parte santa, né? Aonde o sacerdote deveria entrar. E você vê agora, esse filho do homem é Jesus. Jesus está no meio do candeeiro, ou seja, ele está no meio do santuário, executando o trabalho de intercessão do ser humano. Para fechar aqui, 1 João capítulo 2, verso 1. Não é o evangelho, é a carta. Aí pertinho de Apocalipse, é só voltar alguns livros a mais, e você vai ver o livro de 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João Duas 2, páginas 2 páginas, né? antes de Apocalipse. Pronto, dá só uma rezinha aí, e você vai encontrar 1 João capítulo 2, versículo 1. Primeira João 2, verso 1. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus é o quê? É o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor, é aquele que intercede pela remissão dos nossos pecados. Então, a gente agora consegue, por mais que o santuário terrestre não esteja em execução, porque ele apontava para algo que já se cumpriu, nós temos hoje em execução o santuário celestial, e nós podemos ir lá. Como é que a gente pode ir lá? Através da oração, né? Através da súplica a Deus. Quando você reconhece Jesus como seu Salvador e pede perdão pelos seus pecados, a sua oração está chegando até o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, ele não leva mais um sangue de um cordeiro, mas ele leva o sangue, o próprio sangue dele, o próprio sacrifício dele, diante de Deus Pai, para pedir perdão pelos seus e pelos meus pecados. Então, quando chega-se no tribunal ali de Deus, que é o santuário, e que está ali o Amazias, verifica-se que o Amazias está condenado, que o Amazias é pecador. Não tem o que fazer, as obras são impossíveis. Eu posso ser a pessoa melhor, de coração mais bom que existe aqui na terra. Ajudo os pobres, posso fazer muita coisa, mas não existe nada que eu possa fazer para me salvar. O pecado é algo que está dentro de mim. Então eu preciso recorrer para Jesus, que é a graça. Quando eu recorro a Jesus, o que acontece? Automaticamente sai Amazias e chega Jesus. Então, quando Deus olha aqui, não está mais os méritos do Amazias, não está mais as minhas obras, mas estão os méritos de Jesus. Então, por Jesus, o Amazias é justificado.
Isso é a justificação pela fé. Isso é o que acontece hoje no santuário. Que profecia revela a data do início do juízo? Então, a Bíblia fala de um juízo, de um momento em que os nomes de todos os seres humanos da terra, desde Adão até o último que nascer, vai passar pelo tribunal de Deus. Quando é que isso iria começar? O livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, vai responder isso para a gente, e o Daniel, capítulo 9, verso 24 e 27. Lá no livro de Daniel, profeta Daniel, no Antigo Testamento, capítulo 8, verso 14, e depois o capítulo 9, verso 24 e o verso 27. Capítulo 8, verso 14 primeiro. Daniel 8, 14. Diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário então será purificado. Nossa, tem um simbolismo aí por trás disso daí, né? Até 2.300 tardes e manhãs será purificado. Eu vou lembrar para vocês no que a gente falou lá na nossa primeira aula. A gente falou na nossa primeira aula que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros simbólicos. É carregado de simbologia. Uma dessas simbologias nós acabamos de ler aí. Esses 2.300 tardes e manhãs, ela significa, na verdade, 2.300 anos. Como é que eu posso entender isso? 2.300 tardes e manhãs. Primeiro que tarde e manhã, onde foi que você ouviu isso aí? Na criação, né? Lá na criação. Deus faz um dia, primeiro dia, houve tarde, manhã, primeiro dia. Houve tarde, manhã, segundo dia. Então a expressão tarde, manhã significa um dia de 24 horas. Então ele está falando aí, traduzindo para o nosso português, 2.300 dias. Só que em profecia, cada dia equivale por um ano. Então se eu estou falando de 2.300 dias, em profecia eu devo entender 2.300 anos. Então para o profeta Daniel, está sendo falado aqui, olha, em 2.300 anos, o santuário então será purificado. Que negócio é esse, né? Como entender isso aqui? Primeiro quer dizer que nós não vamos entender por completo isso hoje, porque isso aqui já diz respeito à nossa segunda temporada. Depois que a gente terminar aqui, nós vamos para o nível 2. E nós já estamos na metade desse nosso curso aqui, um pouco mais da metade. E no nível 2, nós vamos se dedicar ao estudo só de Daniel e Apocalipse, que é livros proféticos. Mas hoje a gente vai dar uma palhinha do que vai ser isso aí, porque Daniel 8,14 fala de 2.300 anos até que o santuário fosse purificado. O que seria o santuário ser purificado, né, pastor William? Porque o santuário no céu, eu acredito que, será que tem pecado? Como é que pode ser purificado? Querendo ou não, dos habitantes de lá não, mas daqui, né, que foi para lá. Quando entra a questão do ser humano, onde tem o ser humano, onde o ser humano habita, tem pecado. Então, querendo ou não, essa purificação que Daniel falava era uma das inquietações de muitos da Bíblia, e nós vamos ver. A gente não pode dar spoiler, né, dos outros estudos, mas falava de uma purificação. E essa purificação que Daniel aqui menciona não é simplesmente a purificação nos remetendo ao dia da expiação lá do Antigo Testamento, mas era essa passagem, porque o sumo sacerdote, quando precisava fazer essa purificação, ele precisava adentrar o Santíssimo, ele precisava... E era o momento que Deus julgava, né? Isso. E julgar se perdoa ou não o povo. Então era o momento onde ele adentrava o lugar mais importante do santuário, e onde ele purificava, pedia ali, entregava os pecados de todo o povo ao longo do ano, e Deus perdoava completamente, né? Então, certo. Então, em 2.300 anos, iria começar esse processo no céu, processo de julgamento de Deus em cada ser humano. Tá, mas quando é que esses 2.300 anos começou? A gente precisa entender quando foi que ele começou e quando foi que ele terminou, para a gente saber se já começou, ou se ele ainda não terminou. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. Daniel capítulo 9, verso 24 até o verso 27. Um capítulo depois aí.
Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos tentar traduzir isso tudo aí, né? Primeiro, está em linguagem profética. Então, quando a gente vai falar de dias, nós estamos falando de anos. Então, 2.300 dias, 2.300 anos. Então, ele está falando de semanas, né? Mais especificamente, ele está falando de quantas semanas? 70 semanas. 70 semanas. Quantos dias tem 70 semanas? Uma semana tem 7 dias. Então, quantos dias tem 70 semanas? Será que dá para fazer a conta aí? Quantos dias tem 70 semanas? 70 vezes 7 dá quanto? 490? Certo, 490. Então está falando que dos 2.300 anos, 490 era para o povo do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Era o povo de Israel. Então, olha, Daniel, dos 2.300 anos, 490 anos estão separados para o teu povo. Vamos entender aqui no gráfico. Depois a gente vai voltar aqui, deixa eu entender logo aqui no gráfico, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Dessas 70 semanas, o texto falou que tinha 7 semanas, depois tinha 62, e depois tinha uma semana. Sendo que na última semana, no meio dela, haveria a morte do ungido, né? Haveria a morte do ungido. Então, como é que a gente pode entender? Primeiro, os 2.300 anos, ele começa com as 70 semanas. Ou seja, começa primeiro com os 490 anos, que estão determinados para o povo de Daniel. Para a gente entender quando foi que começou, Daniel fala que na hora que saísse o decreto liberando, autorizando a reconstrução de Jerusalém, então começaria a contagem desses anos. Nesse momento, Daniel estava na Babilônia. O povo de Israel estava exilado lá. Depois que a Babilônia cai e que a Medo-Persa entra, o imperador Ciro, né, ele autoriza que o povo de Israel volte para as terras da Palestina, da região da Palestina. E ele autoriza, no ano 457 a.C., ele autoriza que se execute a reconstrução de Jerusalém. Opa, então nós já temos a data. No ano 457 a.C., começa então a contagem dos 2.300 anos, sendo que primeiro vem os 490, que é o símbolo das 70 semanas. Dentro dessas 70 semanas, Deus falou para Daniel que teria um período de 7 semanas, até que Jerusalém fosse toda reconstruída. Tá, 7 vezes 7 dá quantos anos? 49, né? Então 49 anos seria o tempo para que Jerusalém fosse reconstruída. Pois exatamente, aqui não estou enxergando aqui direito a data, mas exatamente como Deus falou, demorou 49 anos para que Jerusalém fosse reconstruída. Ok, então continua a contagem aí. E em 62 semanas, que seria o restante para sobrar só uma semana, a contagem termina justamente quando inicia o ministério de Jesus, que Jesus é batizado por João Batista, certo? Quanto tempo foi o ministério de Jesus? 3 anos e meio, certo? 3 anos e meio. A última semana, obviamente uma semana tem 7 dias, certo? Eu sei que é complicado, mas a gente só está começando a estudar isso aqui. Nós vamos terminar de estudar quando a gente estudar Daniel. Mas
tentando ver se a gente consegue entender o máximo possível. Na última semana, uma semana tem 7 dias, ou seja, 7 anos. 7 anos, quando aconteceu o batismo de Jesus, iniciou o ministério de Jesus, então faltava apenas 7 anos. O que simboliza essa questão de que essas 70 semanas foram separadas para o povo de Daniel? Tinha 490 anos, dos 2.300 anos, para que o povo de Daniel realmente pudesse entender o seu papel, e que pudesse, quando o Messias viesse à terra, entender quem era o Messias e aceitar o sacrifício do Messias. Só que foi o que aconteceu? Ao contrário disso, o povo de Daniel, o povo de Israel, rejeitou Jesus, rejeitou o Messias. E essa rejeição por completo, ela não está configurada somente quando Jesus morre, mas sim quando acontece o apedrejamento de Estevão. Até lá tinha oportunidade para que o povo de Israel entendesse qual era o seu papel. Tanto é que Estevão, que era cego, ele estava pregando ali no meio do povo, dizendo: olha, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, foi ele que é o Cordeiro de Deus. Ele começa a dizer, o santuário apontava para ele. E aí as pessoas começam a perseguir Estevão, dizendo que ele está doido, e apedrejam Estevão. Mas antes de Estevão ser apedrejado, ele começa a fazer ele começa a falar algumas coisas. Olha, os nossos pais são isso, os nossos pais fizeram isso. Quando ele está falando dos nossos pais, ele está falando de Abraão, ou seja, nós viemos do povo escolhido, Abraão, e isso tudo, e agora a gente está completamente descaracterizado, o nosso papel não é esse, vocês não estão entendendo, Jesus é o Messias, vocês estão perdidos, vocês precisam entender que Jesus é o Messias. Até que ele vira e ele começa a falar, os vossos pais, ou seja, ele já não se considera mais parte do povo. Ele diz, eu já não sou mais parte desse povo. Se vocês querem ser filhos de Abraão, que vocês sejam, mas eu não sou mais. O importante para mim é o Messias, o importante para mim é Jesus. Então, os vossos pais. Então, está caracterizado que o tempo de oportunidade dos judeus se encerra nesse ano aqui, no ano 34 depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. Ok? Então, do ano 27, que foi no ano que Jesus foi batizado por João Batista e começa seu ministério, até o ano 34, em que Estevão é apedrejado e termina o tempo de oportunidade dos judeus, exatamente 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos, Jesus é morto no ano 31. E o que o texto falou? Que na metade da última semana, o ungido seria morto, fazendo cessar os sacrifícios diários. Qual era o sacrifício diário que acontecia? Os sacrifícios do santuário. Ou seja, na metade da última semana, o ungido seria morto, fazendo cessar então os sacrifícios diários. E justamente foi isso que aconteceu com Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que exatamente o que Deus falou para Daniel, muitos anos antes, se cumpriu exatamente com rigor de cada data, inclusive de dias. Se cumpriu exatamente como Jesus tinha falado. Então, se os 2.300 anos começou no outono de 457, acabaria então no outono de 1844. Então, no ano de 1844, se encerrou o período dos 2.300 anos. Mas tá, o que aconteceria, né? O que aconteceria no final dos 2.300 anos? Vamos ler lá, Apocalipse capítulo 10, verso 7 e o verso 10. Verso 7 até o verso 10. Apocalipse capítulo 7, capítulo 10, quer dizer, verso 7 e o verso 10. Apocalipse 10, verso 7 ao 10. Depois continue em Apocalipse aí que nós vamos ler outros textos. Vamos juntos? Apocalipse 10, verso 7 ao 10. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui tem uma situação que a gente precisa entender aqui, né? Esse simbolismo em Apocalipse, agora você vê já João
depois de muito tempo, complementando o que Daniel tinha falado. Aqui se diz justamente ao período final dos 2.300 anos. João está dizendo que no momento, muitas pessoas iriam estudar livro. Que livro é esse? Era o livro de Daniel. A Bíblia, as Escrituras, principalmente o livro de Daniel, as profecias. E eles iam entender que o tempo dos 2.300 anos seria, na verdade, a volta de Jesus. Que Jesus iria voltar, mas Jesus ainda não ia voltar. Tanto é que, pastor William, se você continuar um pouquinho mais para frente, você vai ver que João fala o seguinte: é necessário que ainda profetizes a muitas nações, tribos, línguas e povos. Então ele está falando o seguinte: muitas pessoas iam entender que quando chegasse aqui em 1844, Jesus ia voltar. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas estudaram na época, de diversas religiões, de diversas denominações. Nós temos desde protestantes a padres, até pessoas na Índia que estudaram e pensaram que Jesus estava voltando. E eles esperaram ansiosamente Jesus voltar em 1844. E quando Jesus não voltou, inclusive foi marcada uma data, marcando a data, justamente marcando, de acordo com o início da contagem 457, marcaram uma data para Jesus voltar em 1844, mas Jesus não voltou. Dia 22 de outubro de 1844 chegou e Jesus não voltou. E quando Jesus não voltou, aquilo ali foi como se fosse uma notícia muito amarga, né? Imagina, tinha gente que inclusive vendeu tudo pensando que Jesus ia voltar. Então é isso que João está falando. Um livrinho, ou seja, que parecia doce na boca, porque a notícia de que Jesus poderia voltar era uma notícia doce, uma notícia alegre. Nossa, Jesus está voltando. Mas quando descobriu que na verdade não era isso que significava, foi uma amarga decepção. Por isso que ele disse: ainda é necessário, ele continua isso nos versos depois, ainda é necessário que você pregue para muitas nações. Ou seja, na verdade, o que estaria começando aqui na terra seria o tempo do fim. Era necessário que começasse uma última mensagem de pregação na terra, e no céu iniciaria então o julgamento de Deus. Os livros foram abertos, né? A gente viu, os livros no céu foram abertos. Que livros era esse? O livro memorial, o livro da morte, o livro da vida, os livros que estão no céu com todos os nossos atos. Então começa o processo de julgamento desde o primeiro ser humano criado, que foi Adão. E esse processo está em execução até hoje. Não existe mais nenhuma profecia de data na Bíblia marcada. O próximo evento depois de 1844 a se esperar é a volta de Jesus. Então esse momento é conhecido na Bíblia como o tempo do fim, e nós estamos vivendo no tempo do fim. Nesse momento Jesus está no Santíssimo, né, na parte santíssima do céu. Ele entrou ali em execução, esse processo de julgamento da humanidade. E quando isso terminar, acontecerá a volta de Jesus, ok? Mas para a gente entender um pouco mais, Apocalipse 14, versos 6 e 7, qual era o processo que ia acontecer na terra? Apocalipse 14, versículo 6 e o verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentavam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui na terra, Apocalipse fala que deveria começar uma mensagem de pregação, de aviso: olha, chegou a hora do seu juízo. O juízo no céu está em execução, então se arrependam, adorem de fato aquele que criou o céu, a terra e o mar. Então esse processo de mensagem é o que está em execução hoje. Para você ter uma ideia, enquanto acontece esse processo no céu, aqui na terra Deus teria que levantar um movimento para fazer essa pregação dessa mensagem. E é exatamente nesse ano que nasce então o movimento adventista, para a pregação do evangelho. E não nasce porque um pastor brigou com outro e foi plantar uma igreja ou nada, mas porque pessoas de diversas religiões nos Estados Unidos e no mundo começaram a estudar, e quando entenderam esse processo, começaram a formar um movimento de pregação, entendendo que Jesus está muito perto de voltar. Então esse movimento também teria que restaurar as verdades que Roma jogou por terra. E foi um processo que muitos dos protestantes falharam, porque algumas coisas que vocês viram na semana passada a gente falar, ainda acontecem, inclusive no mundo protestante, né? Os protestantes não concordam com a adoração à imagem de escultura, mas enquanto ao sábado se esquece, né? Então algumas coisas precisavam ser comunicadas, porque Jesus estava perto de voltar. Então capítulo 11, verso 18 e 19, para a gente terminar essa pergunta, capítulo 11, verso 18 e 19, do mesmo livro de Apocalipse.
capítulo 11, verso 18 e o verso 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista então a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, muito bem, então nesse processo está acontecendo hoje, já que se cumpriu, os 2.300 anos já acabou, terminou em 1844, onde começa um processo de pregação aqui na terra, antecedendo a volta de Jesus. Assim como Noé foi chamado para anunciar o dilúvio, aqui na terra deveria começar a última chamada para embarque, a última chamada antes da volta de Jesus. E enquanto no céu os livros estão abertos, está acontecendo o processo de julgamento e análise de cada ser humano que vive sobre a face da terra ou já viveu, ok? Para a gente entender esse processo que ocorre hoje no céu, é esse processo aqui, que é o chamado de juízo investigativo, né? Então, está acontecendo uma investigação e o julgamento de cada ser humano, que é considerado como a primeira fase do juízo, que vai de 1844 até o fechamento da porta da graça na volta de Jesus. Então, em que fase nós estamos? Estamos nessa fase aqui. Então, quando Jesus volta, termina esse período aqui, e o período de decisão é nesse aqui. Então, se você quer ser justificado ou ser condenado, é nesse período aqui, porque quando Jesus voltar, já vai estar tudo definido, e aí acontece a segunda fase, que é o juízo confirmativo. Foi aquilo que eu expliquei para vocês lá no estudo do milênio, que é quando nós vamos para o céu e nós vamos analisar o julgamento que Deus fez, e aí nós vamos tentar saber se Deus foi justo ou não no que Ele fez nesse processo aqui, e nós vamos entender que sim, Deus foi justo. Então é o juízo confirmativo, porque nós vamos confirmar, nós vamos analisar o julgamento de Deus. E por último vem então o juízo executivo, que é quando a cidade santa desce do céu e desce fogo da terra, desce fogo do céu para exterminar os perdidos e Satanás. Esse é o juízo executivo. Deus vai executar a sentença para todos aqueles que se perderam, certo? Então esse é o processo do juízo. O que Deus julgará? Eclesiastes 12, verso 14. Agora a gente vai um pouquinho rápido para a gente completar aqui. O que é que Deus vai julgar? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Eclesiastes 12, verso 14. O que Deus julgará? Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, todas as obras, todos os nossos atos são julgados no céu. Os livros lá, que eu falei para vocês algum tempo atrás, o livro da morte, onde estão todos os nossos pecados, o livro memorial, onde estão todos os nossos atos, quer sejam bons e quer sejam maus, e o livro da vida é onde está escrito o nome de todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Então, o objeto de julgamento vai ser os nossos atos, vão ser as nossas obras. De que modo então seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Lá para o livro de Apocalipse novamente, o último capítulo, o último livro, quase no último capítulo também, né? Apocalipse 20, verso 12, no finalzinho. De que modo seremos julgados? Qual será o objeto, né, de análise divina para que possa julgar ou para que possa absolver ou condenar o ser humano? Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, que eu acabei de falar dos livros, né? Os livros serão os objetos de análise, e o julgamento vai começar por quem? Por quem já morreu, né?
Por último vão passar os vivos que não vão passar pela morte diante da volta de Jesus. Mas o processo começa por quem já morreu, por toda a população mundial, desde Adão até o último ser humano que nascer. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Quantos serão os que comparecerão? Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda Coríntios 5, verso 10. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Verso 10. Capítulo 5, verso 10. O livro de 2 Coríntios. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quantos comparecerão? Todos. Todos os seres humanos da terra comparecerão no tribunal. Então, o que devemos fazer para ser aprovados no juízo? Porque a gente já sabe que o que vai estar lá é as nossas obras. E, meu Deus, se depender das nossas obras, nós estamos perdidos, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão depositando sua confiança em Jesus, não serão condenados. Por quê? Porque no momento que a gente solicita para Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados, né, os nossos pecados são apagados, e os méritos que vão estar impostos para você não são os seus méritos, mas são os méritos de Cristo. E pelos méritos de Cristo nós somos justificados. Isso que é a graça, né? Então, aqueles que recorreram a Jesus, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esses serão justificados e serão salvos. Esse é o último texto aqui, né? Qual é a norma pela qual seremos julgados? Temos dois textos aqui. Eclesiastes 12, verso 13 e 14, eu vou abrir aqui e vocês abram aí para ler juntos. Tiago 2, verso 10 ao 12. Tiago 2, verso 10 até o verso 12. Eu vou ler aqui Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Mas vocês, Tiago 2, verso 10 até o verso 12. Estão com o Tiago? Falta só achar aí. Tiago 2, verso 10 até o verso 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, Tiago, que chama a lei de Deus como a lei da liberdade, né, ele diz que a lei de Deus será o objeto de julgamento, né? Assim como a nossa Constituição Federal é a que nos julga, no caso que a gente cometa algum crime, alguma infração, a Constituição do céu é os 10 mandamentos. É por isso que Deus está no seu santuário, ele está sentado no Santíssimo, e no Santíssimo está a Arca da Aliança. O que é que está lá na Arca da Aliança? Os 10 mandamentos, ou seja, a lei em que o universo é dirigido. Em Eclesiastes 12, verso 13 e 14 fala assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estejam escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.
Por mais que pareça complicado, que pareça, talvez a sua cabeça aí está doendo, até a minha também está um pouquinho agora aqui, de tanta conta que tem que fazer, né? Mas a gente só está começando a estudar isso aí. Nós vamos analisar o livro de Daniel e Apocalipse lá para frente, na nossa segunda temporada. Mas o que importa de fato para mim e para você é que, se o julgamento está acontecendo, o que mais importa para você é que o nosso sumo sacerdote está ativo nesse momento, está no céu lá, pronto para receber os seus pedidos e os meus pedidos, e para poder justificar as nossas culpas, para poder apagar os nossos pecados. Esse nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, que é Jesus, que está diante do trono de Deus intercedendo por mim e por você. O altar de incenso que ficava na parte santa, e que o sacerdote ele acendia ali, e esse altar de incenso ele entrava pela fumaça, ele entrava através das cortinas pelo Santíssimo e chegava até a parte lá onde estava a arca, que só podia ser adentrada uma vez por ano, mas a fumaça entrava lá. Qual era o símbolo? Como o pastor William falou, o altar de incenso representa as nossas orações, aquela fumaça representa as nossas orações. Então o sacerdote, que era quem fazia com que essas orações entrassem no Santíssimo, o símbolo de tudo isso é as nossas orações chegando até Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e essas orações são levadas até o trono do Deus que é juiz, por Jesus, né? Ele que é o nosso intercessor. Essa oração chega até o trono dele, e por conta da sua graça, por conta do seu sacrifício, nós somos perdoados. Esse momento a Bianca vai cantar. Enquanto ela cantar, é o momento de a gente falar com Deus mais uma vez em oração. Aí onde você está, diga: Senhor, por favor, aqui talvez eu não tenha nada para te oferecer, talvez o meu coração, minha vida seja um problema, talvez o meu passado é muito triste, talvez o que eu esteja fazendo hoje é um problema, mas eu sei que o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que dá perdão. Por favor, me perdoa e toma toda a minha vida em tuas mãos, perdoa os meus pecados e me justifique, para que depois de todo esse processo eu possa olhar para ti e possa ter alegria em te ver voltando no céu, porque eu vou entender que estou salvo. E depois disso nós iremos orar juntos. Mil vezes eu falei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração
de filho, meu filho, tu és meu Pai, majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu venho, Senhor, te oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, tu és meu Pai. Eu sou teu filho, Senhor. Eu sou teu filho, tu és meu Pai. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me Amém. Vamos orar juntos, vamos ficar em pé, fechar os olhos e agradecer a Deus. Senhor, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Entender, Pai, o simbolismo que tem por trás do santuário, entender que tudo isso apontava para Ti, e entender que a principal mensagem do santuário é uma mensagem de salvação. Esse momento é o momento que está acontecendo o juízo no céu. Os nomes de todas as pessoas, todos os seres humanos estão passando diante do tribunal de Deus. E nesse momento nós recorremos ao nosso advogado, ao nosso sumo sacerdote, ao nosso intercessor Jesus. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por tudo. Entregamos o nosso coração em Tuas mãos, confiando que os méritos de Jesus são completamente válidos para pagar os nossos pecados e nos justificar de todo mal. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer obrigado por você, por estar aqui conosco mais uma vez. Agradecer às pessoas que estão nos acompanhando aí pela internet. Agradecer ao Fabrício, que faz todo esse trabalho de gravar para que vocês possam assistir depois. E nós temos o nosso lanche aqui, para quem está aqui, temos o nosso lanche agora, como de costume. E logo em seguida, aquele que quiser fazer parte, quiser participar do segundo momento ali embaixo, nós teremos a nossa última parte da série O Quarto de Guerra. Então, semana que vem, quinta-feira não, domingo, às 17 horas, estaremos esperando novamente vocês para mais um estudo da Palavra de Deus na nossa classe conhecida. Até